Amém? Glória a Deus. Tem mais gente chegando, tem mais gente entrando aí. Agora também um privilégio, uma gratidão muito grande que tem irmãos entrando aqui na nossa live. Sejam todos bem-vindos. Vamos orar, vamos adorar a Deus, levar o nosso pensamento ao Senhor. Oremos então. Estão me ouvindo bem? Alguém faz um joinha para mim, só para a gente confirmar se o som tá bom, tá funcionando direitinho. Será que estão me ouvindo? Então, obrigado, Gleice. Irmão Jailson, Deus abençoe. Amém. Então vamos orar ao Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos e te damos graças, Senhor, por mais um dia que estamos na tua presença, por mais uma vez nós podemos estar aqui diante do Senhor. Quero te pedir humildemente que o Senhor venha nos abençoar, abençoar a nossa casa, a nossa família e nos levar, a Deus, ao entendimento da tua palavra, real e sincero. Queremos, ó Deus, ser melhores todos os dias. Queremos aprender com aqueles, ó Pai, que foram deixados como exemplo para nós. Que a gente possa, meu Senhor, absorver o melhor de tudo que o Senhor tem nos trazido mediante a tua palavra. Que tudo, meu Pai, seja feito para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Louvado ao Senhor Jesus. Nós vamos hoje ter essa conversa a respeito da mulher de Jó, né? Nós estávamos até ouvindo um pouquinho o hino aí no início, né, da nossa live. A mulher de Jó. E eu não vou estar só hoje. Hoje eu tenho uma companheira de vida, né? Uma companheira que está comigo aí há alguns anos. Não vou revelar. Mas chegou para mim quando eu ainda tinha 9 para 10 anos de idade, que é a minha irmã, minha querida irmã Aline, minha irmã mesmo, de sangue, de família, de mamãe, de papai, minha lindeza. Deixa eu fazer o convite aqui para a minha irmã Aline. Só um instantinho. Vamos lá. Aline Souza. E vamos aguardar até ela receber. Tá? Amém! Glória a Deus! Oi, minha irmã. Tudo bem? Tá nervosa? Fique nada. Nervosa. Amém. Tem aí liberdade para falar aí com os nossos irmãos e irmãs. Fique à vontade. Fala aí. Daqui a pouco a gente vai fazer a introdução. Depois que a gente fizer a introdução, aí você começa a falar a respeito. Você pode cumprimentar aí os irmãos. Boa noite, a paz e a graça do Senhor Jesus, né? Nesta noite tão maravilhosa. Aqui em Sumaré, muito quente, né? Aqui essa região é quente, né? Aqui de São Paulo. Estou feliz de estar participando com a minha irmã, né? A minha companheira, né? A minha intercessora, quem me ajuda e me auxilia muito nessa jornada cristã. E estou muito feliz de estar aqui, né? E que o Espírito Santo hoje nos revele o que ele tem para nossas vidas. Mulheres normais, né? Mulheres graciosas e que hoje ele possa, né? Através da palavra dele, dessa mulher, né? Que a gente escolheu o tema, falar com nossas vidas, né? Amém. Amém, minha irmã, amém. Minha irmã que está aí no interior de São Paulo, minha cidadezinha, né, assim, que amava muito, né, tivemos boa parte da nossa infância, aí ela ficou por lá, né, ela deu um jeitinho, arrumou um esposo que fosse da região, sabe, para não sair de lá. Já tem gente falando assim, agora eu quero ver você pregando. Ai, Ah, meu Jesus, Deus, tem gente esperando, tem gente esperando. oh, meu Deus, minha cunhada. Ah, É outra ah, amiga. amém, amém. Glória a Deus.
Daqui a pouquinho, meus amores, eu vou tirar um pouquinho os comentários, tá? Para a gente ficar com a tela um pouquinho mais livre. Mas por enquanto vocês podem falar aí, tira um tempinho, depois volta com vocês também fazer as suas colocações, caso queiram, tá bom? Mas os coraçõezinhos estão liberados. Manda coraçõezinhos pra gente. Tira print, minha gente. Olha só. Tira print. Manda lá no Instagram. Marca a gente. Marca a live entre elas. Se você tem sido abençoada por essa palavra. Se você se sentir abençoada por essa palavra. Fique à vontade. Faça propaganda da palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tem gente com o dedinho nos corações aí. Muito bom. Antes de nós entrarmos de fato para a análise a respeito da mulher de Jó, quero fazer algumas considerações. Apesar da Bíblia, dos relatos de Jó, não darem nome a essa mulher, né? O livro que nós temos aqui na nossa Bíblia não dá nome a essa mulher. Alguns estudos, né? Alguns estudiosos dão a ela o nome de Citis, tá? Então, assim, se em algum momento eu falar Citis, ou a minha irmã falar Citis, nós estamos falando da mulher de Jó, tá bom? Não é a mulher de Ló, viu, minha gente? É a mulher de Jó, pelo amor de Deus. E eu quero só, assim, introduzir o tema A Mulher de Jó, lendo o capítulo 1 de Jó, verso de 1 a 5, só para a gente entender a primeira atmosfera de vida que essa mulher estava inserida. Acho que caiu um pouquinho a internet, mas já volta. Vamos aguardar um pouquinho. Esperar ela voltar. Aí, acho que deu uma paradinha, mas voltou, mana. Tá tudo certo. Vamos lá. Jó, capítulo 1, verso de 1 a 5 diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, ou 1.000 bois, né? E 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, o pai, Jó, mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia holocaustos em favor de cada um deles, pois ele pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Amém? Amém. Mana, pode falar. Fica à vontade. Gente. Bom, a minha irmã sempre faz com vocês, né? Todos também acompanham, sempre falando de mulheres que tiveram seu nome, né, gravado na palavra, tiveram seu nome como mulheres heroínas, mulheres guerreiras. E numa conversa, ela falou: Aline, de que mulher vamos falar? E foi automático. Falei: vamos falar da mulher de Jó? Porque quase não se fala muito sobre Jó, né? Jó, o homem justo, íntegro, e pouco se fala sobre ela. Aliás, o pouco que se fala sobre ela tem uma narrativa errônea e que nos trouxe a trazer um julgamento sobre a vida dela. Foi uma mulher ingrata, uma mulher que com suas palavras desonrou seu marido naquele momento de tristeza, né? E eu falei: vamos falar, né? Chama ela de ideia, tá, gente? Só que eu comecei a analisar um pouco mais a fundo sobre a história dela. Porque, Jó, ele tinha tudo. Tinha uma vida perfeita, né? Tinha filhos, tinha riqueza, um homem temente a Deus. E o próprio Deus afirma isso quando Satanás vai à presença dele. Fala:
olha, Satanás, você olhou a vida do meu servo Jó, o homem justo, correto, temente ao Senhor. Então, ele tinha uma vida perfeita. E a palavra do Senhor diz que o casamento é a união de dois sócios em um. Então, a mulher de Jó também era uma mulher correta, uma mulher íntegra, uma mulher justa, né? E viveu uma vida boa, uma vida desejável, né? Uma mulher que tinha seus filhos, viu seus filhos crescerem, viu sua riqueza se multiplicar, porque Deus abençoava Jó. Consequentemente, abençoava ela, porque ela e ele eram um, né? Então, um belo dia, através da conversa de Satanás com Deus, o Senhor permite que tudo aquilo sobrevenha sobre a casa deles. Então, em um dia, ela perdeu tudo que ela tinha. Tudo. Os filhos, a riqueza, ela se viu sem nada. E isso me tocou muito, né? Porque é fácil a gente falar da história, chamar ela de louca, né? Falar assim, nossa, que mulher louca, por que ela tá falando isso? Por que ela falou, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre? Por quê? Porque ela falou com essas palavras tão amargas, né? Só que ela... Tá bom. Humana. Mana. Vamos reiniciar essa... Espera aí. Tá travando ainda. Espera só um pouquinho. Tá. Se não ficar bom, a gente reinicia a chamada. Tá bom. Vamos lá. Deixa eu ver. Acho que agora tá bom. Vamos lá. Vamos continuar. Sim, aí pode continuar. Parou na partezinha porque foram palavras tão amargas, né? Tão cheias de desespero. E só que você para analisar que foi um momento de angústia, um momento de dor. Você tinha tudo, e você não tem mais nada. E ainda vê o seu amado marido no monte de cinzas, se coçando, porque as feridas eram muitas, e fala, não tem mais esperança. A dor fez com que ela não acreditasse mais. É nessa parte que eu analiso que ela não era uma louca, ela não era uma inconsequente, ela era uma mulher cheia de dor, uma mulher de luto, uma mulher que não acreditava mais, que perdeu a esperança. E então eu travou de novo? Não. Então a mulher de Jó, ela falou aquilo que estava angustiando ela. Ela viu os filhos irem embora, morrerem. Ela viu tudo se indo. E aquele momento foi um momento de desespero. Foi algo momentâneo. E eu trago hoje isso para as nossas vidas. Quantos momentos de percas, quantos momentos de luta, quantos momentos de tristeza nos fazem dizer coisas que não deveríamos. Coisas que a gente não deveria ter dentro de nós. Porque nós gritamos em canções, nossa esperança é Cristo. Só que no momento de raiva, no momento de desespero, no momento de uma perca muito íntima, alguém que se foi, a gente faz como fez essa mulher. A gente começa a colocar em julgamento a grandeza do Senhor. Porque a gente fala assim, meu Deus, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor permitiu que isso se ocorresse com a minha família, com a minha casa? Por que o Senhor me deixou chegar até aqui? Por que tudo isso está vindo sobre mim? O que eu fiz? Não é assim as indagações?
Então, aquela mulher, ela respondeu porque ela conhecia o marido justo, correto, por que aquilo tinha vindo sobre a vida e a casa deles? Então, ela era um momento ela teve um momento de desabafo e fala: olha, Jó, você está aí nessa situação, né? Eu estou usando as minhas palavras. Você está aí com feridas por todo o corpo, você está aí cheirando mal, porque imagina o corpo coberto por feridas, saindo pus. Imagina o cheiro daquilo. E ela fala assim: olha, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Em outras palavras, ela quis dizer isso: olha, é melhor morrer. Acabou. Não tem mais. Deus não vai restituir mais. Não é assim que a gente fala? Por sonhos, por promessas que não vimos cumprir, não vai dar mais, acabou. Ixi, esquece. Alguém vem falar assim, e aquela promessa do Senhor para sua vida? E aquele seu ministério? Não, isso daí é... Não, acabou. Ixi, não quero mais saber disso, não tem mais, isso aí não é para mim. É um momento de desabafo, por quê? Porque você está com dor, você sabe o Deus que você serve, mas a resposta de Deus não é imediata às nossas perguntas. Então, aquele momento é um momento de desabafo da vida dela. Olha, acabou. Acabou. Prefiro ser uma viúva, sem marido, sem nada, do que continuar te vendo aí, jogado. Imagino ela tendo que ver o marido todos os dias naquela situação, vendo os amigos virem até ele e ainda o acusarem de pecado, porque provavelmente ela sabe das conversas que ele teve com os amigos. E falou assim: olha, ninguém tá dando mais importância, acabou, chega. Então, vamos fazer assim, amaldiçoa seu Deus, o Deus que você serviu a vida toda, e morre. Morre. Um desespero, né? Eu, 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 eu olhei assim para essa narrativa, e eu até, quando a gente comentando aqui, a gente falou como é que 2 versículos, né? Nós temos apenas a citação dessa mulher, apenas no versículo 9 e no 10, que ele dá a resposta, e também no capítulo 19, verso 17, que Jó faz uma referência, dizendo que ele estava tão doente que o hálito dele era insuportável a ela. Então, assim, agora você analisa o seguinte, como você está colocando, Aline, o antes e o depois da vida dessa mulher, né? Como a gente começou dizendo, eu coloquei essa introdução da vida de Jó e você fechou brilhantemente quando você disse, era uma só carne. Então, tudo que faz referência a Jó está fazendo referência à mulher dele, né? Então, ela era íntegra, ela era justa, ela temia Deus e evitava fazer o mal. E aí vem o que é as bênçãos sobre a sua vida. Ela era uma mulher fértil, lembrando que principalmente no Velho Testamento, infertilidade era tido como não abençoada. Então, se ela tinha 10 filhos, era um número assim, plenitude, né? Assim, ela tinha 10 filhos, então ela era abençoada por Deus. E aí as bênçãos financeiras, né, materiais da sua vida. Alguns textos, algumas referências a Jó vão dar conta que ele era o príncipe do Oriente. Então a gente vai entender que ela era uma dama, uma princesa respeitada, uma mulher fina. Eu coloquei algumas coisas aqui: nobre, feliz, fértil, uma esposa dedicada, né? Porque se ela tinha o esposo tão abençoado, o esposo era tido como um dali daquela aldeia, daquela sociedade que ele vivia, um homem nobre. Então, ela, lembrando lá do que o Provérbios 31 diz, né, que a mulher abençoava e fazia com que homens se assentassem às portas da cidade como sinal de que ele era um líder. E aí a gente vai ver assim, ela era líder da sua casa, né, assim,
eu fiquei analisando um monte de coisa. Eu falei assim, nossa, quantas virtudes não ditas estão nessa mulher, nas palavras, né, nas entrelinhas, né? Quantas virtudes. Então, ela era líder da sua casa, lembrando que o Provérbios 31 vai dizer, né, que a mulher levanta cedo, dá ordens aos seus funcionários, e a própria palavra diz, eles tinham muita gente a seu serviço, e ela tinha que dar conta disso. Ela tinha 3 meninas, 3 filhas que eram consideradas belíssimas. Imagine essas 3 meninas se espelhando na mãe, né? Vendo o quanto a mãe era dedicada, zelosa, cuidava do pai. E aí, como você diz, um abençoado dia, né? Não sei se a gente pode usar esse termo, mas assim, um determinado dia, o jogo vira, né? O que é choro, o que é riso se transforma em choro. O que era uma casa cheia de banquete, de festa, agora dá lugar a choradeiras, né? As choradeiras que pranteavam, né, os familiares. A esses amigos que vinham visitar Jó, aos nobres da cidade que vinham e davam conselhos ou falavam coisas contra ele, contra aquela vida. E a gente vê um retrato, um contraste tão gigante, né, que pode acontecer a qualquer mulher normal, né? A qualquer mulher humanamente, visivelmente existente sobre a face da terra. Porque um dia você está tudo bem, você chega no seu trabalho, você trabalha o dia todo, quando é o fim da tarde, manda um recadinho para você, passe lá lá na secretária, passe lá até esqueci o nome do lugar agora, né? RH. Tem lá um RH, obrigada. Tem lá um aviso prévio e você sai daquele dia normal para um dia de preocupação, desespero, desemprego, né? Você está tranquila vivendo a sua vida quando você acorda um belo dia, o seu filho está adoentado e acamado e você corre para o hospital e infelizmente alguns casos vêm a óbito. Então, assim, um outro dia você está vivendo tranquilo ali, tentando resolver uma situação e chega a notícia, seu esposo vai embora de casa. Então, assim, são situações que acontecem que são reais. E a Bíblia descreve essas mesmas situações, tirando o fato do esposo, né, que ficou, graças a Deus, né? Mas descreve essas situações com a mulher de Jó. Então, no lugar de uma mulher alegre, feliz, a gente encontra agora uma mulher desesperada, desanimada, desorientada. Porque a palavra vai dizer que Jó era o sacerdote da sua casa. Então, o guia espiritual, né, da família não estava mais ali. Essa mulher não estava tendo mais uma orientação espiritual da parte do Senhor, ela não estava recebendo mais, ela foi esquecida, incompreendida e até ser chamada de louca. E quando você falou das feridas, Aline, eu me lembrei de uma coisa. Quem será que cuidou das feridas de Jó? Exato. Quem será? Porque as feridas elas foram nascendo, foram aparecendo. Você E imagina um foram determinado dia, você tá ali, olha para o seu esposo e fala, que manchinha é essa no seu braço? Aí ele olha, levanta a manga e vê que não é uma só. Aí olha nas pernas e vê que também tem. E ali começa uma corrida contra uma situação, né? Porque se eles eram pessoas consideráveis na sociedade, os médicos devem ter vindo olhá-los, né? E busca remédio, os remédios eram aromáticos, né? Azeites, óleos. Quem será que cuidou desse Jó? Foi essa mulher que foi vendo dia após dia aquela situação se tornando mais difícil, mais complicada, e ela ouvindo, lembrando do seu luto e agora dizendo: vou ficar até sem o meu marido. Então, o desespero se instala ali, né? O desespero chega e encontra uma morada.
no coração daquela mulher, porque você imagina perder 10 filhos numa mesma tragédia. Você perdeu o seu posto de mulher bela para uma mulher sofrida, ou de rica para uma mulher agora necessitada, né? De uma mulher que era respeitada para uma que agora precisa ser consolada todos os momentos. Então há um contraste muito, muito drástico na vida dessa mulher, da Citis, né? E é uma coisa assim que machuca, né, mana? Machuca o coração, rasga, dilacera, tira uma parte de você que você acha que nunca mais vai voltar. Não é isso? Continua, minha irmã. Me chamou assim, mais atenção a palavra foi a questão que a gente até falou sobre apenas 2 versículos foram o suficiente para se criar várias canções, várias maneiras. Eu não sei, acho que acredito que todo mundo aqui é da minha época, que cantava aquele louvor que dizia assim: como falas uma louca mulher, tu falaste agora como pra Jeová. Aí você falava até com raiva, né? Como fala essa louca mulher? Onde ela tá com a cabeça? Não é verdade? E então 2 versículos foram suficientes para criar essa ideia dessa mulher louca. Não deixe o momento apagar toda a tua história. O momento de 2 versículos que ela teve uma má palavra, todo mundo esqueceu do resto. Esqueceu que ela era uma mãe, era uma esposa dedicada, era uma mulher, como diz a minha irmã, nobre, uma mulher nobre, fina. Só que só conseguimos lembrar dela como uma louca. Então, eu quero profetizar nessa noite, não deixe um momento descrever toda a tua história. Não deixe. Se o momento está sendo ruim, ele vai passar e a sua história vai servir para outras mulheres, como a de Jó tem servido para mim, para minha irmã, para vocês essa noite. Você é uma mulher normal. A mulher de Jó era uma mulher normal, apesar de sua fortuna, de tudo. Era uma mulher como eu e você, que tinha filhos, casada, tinha suas correrias do dia a dia. Ô menino, desce daí, menino, tu vai cair. Ô menina, pelo amor de Deus, lavou esse cabelo hoje. Ô, esposo, olha essa conta aqui, esposo. Não é verdade? Somos mulheres todas iguais. E muitas vezes, por um momento, por um dia ruim, acreditamos que acabou. Acreditamos que não é mais para nós. Casamento? Que casamento não é para mim. Ser mãe não é para mim. Não são os seus momentos. Vocês não, para Deus, seus momentos são apenas momentos. O Senhor conhece o seu começo e Ele já sabe o fim. Ele conhece toda a nossa trajetória. E não é por um momento de queda, não é por um momento de tristeza, não é por um momento que você diz, olha, acabou para mim. Não deixe ser marcado por isso. Sabe por quê? Porque a mulher de Jó foi marcada em 2 versículos, foi. Mas a Bíblia mais lá na frente, quase no último capítulo, vai dizer que Jó teve tudo novamente, teve seus filhos, teve sua fortuna, né? Ele entendeu o trabalhar de Deus, porque Jó fica todos os capítulos de Jó, Deus ali, né? Ele questionando Deus e os amigos e aquela conversa, até que ele começa a conversar com Deus e diz, olha Deus, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor de te ver. Eu tô sabendo agora o que o trabalhar do Senhor sobre a minha casa, eu entendi. Eu entendi agora o que o Senhor quer. Então, tudo é restituído sobre a vida de Jó. Mas, mais uma vez, eu digo, o casamento é a junção de 2 pessoas em uma.
Então tudo foi restituído na vida daquela mulher. Ela teve os filhos de novamente, ela teve tudo que ela tinha novamente, só que agora ainda mais firme. Por quê? Porque a gente estava conversando aqui em casa, meu marido falou assim, nossa, ela foi infeliz na frase, né? Eu falei, não, ela não foi infeliz, ela foi uma mulher angustiada. Só que, como eu posso dizer, ela saltou a frase, disse tudo o que disse, só que ela reconheceu que ela não estava certa, porque ela se calou e nada mais foi dito. Só que ela foi persistente. Outras mulheres falaram, já que você quer ficar nessa situação, então tchau, amigo. Persista. Persista nos seus sonhos, persista na sua família, persista. Resista às armadilhas, resista às ciladas de Satanás. E você vai ter a restituição do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Estou emocionada, gente. Eu começo a querer... Não dá muito certo. Essa é uma característica nossa, né? Nós vamos às lágrimas muito fácil, principalmente com histórias bíblicas, assim, os relatos se tornam muito reais para a gente. E uma coisa que nós precisamos lembrar é que essa mulher foi incansável, exatamente, como você disse, mana. Ela, apesar desse momento que alguns interpretam, o próprio Jó diz, né? Você está falando como uma louca. Peraí, não é. Olha que interessante. Essa frase não era como que se diz, uma comprovação. Jó não estava falando, você ficou louca. Você está falando como se fosse uma louca. Ou seja, era como se ele dissesse, olha, mulher, não estou te reconhecendo. Não, você está falando, tem alguma coisa errada com você. Então, Jó sabia da mulher que ele tinha, ele conhecia aquela mulher. E como você disse, silenciou, nada mais foi dito. Mas ela ficou. Ficar é muito importante. O chegar é ótimo. Quando você alcança o casamento, quando você alcança a maternidade, quando você alcança a sua realização profissional, quando você alcança a sua realização ministerial, é ótimo quando você chega a esse patamar, a esse novo objetivo, né? A esse instante da vida. Mas ficar ali é o mais importante. Então, persista no casamento, persista na sua maternidade, persista no seu ministério. Não deu certo hoje? Eu achei perfeito quando você disse, não pode ser um dia ruim. Foi um dia ruim. E no caso dela foi muito ruim, mas foi um dia. Aquilo não era a determinação final da vida dela. Eu gosto muito de uma ministração da pastora Thalita Pereira. Vou marcar a pastora Thalita Pereira, porque eu amo ela. E ela diz assim, valorize os seus processos, né? Aquela mulher, ela viveu um processo, minha gente, que é inimaginável. Só quem consegue, quem passa, quem vivencia algo parecido com isso, é que pode dizer quão difícil é esse processo. Eu coloquei aqui também que ela chora, ela supera o luto, e talvez elas estavam tentando reconstruir a casa, um lugar cheio de memórias afetivas, uma árvore onde os meninos brincavam, né? Um determinado cômodo da casa onde todos se reuniam, onde eram realizados os banquetes. E aí começa a segunda fase da luta, que é a doença do marido. Em nenhum dos momentos a gente vai... Obrigado, Gleice. Isso aí. Em nenhum dos momentos a gente vai ver ela desistir do processo. Lá na frente, ela vai usar essa frase, mas, minha gente, ela não foi a única, não. Se a gente não trouxer a memória agora, a gente pode passar. Mas o profeta Elias pediu para morrer.
porque não estava aguentando o processo. Pedro negou Jesus, porque o processo para ele estava difícil. Em nenhum dos casos a gente vê o Senhor se afastando dessas pessoas. A gente não vê o Senhor afastando essas pessoas da vivência que eles precisam, do processo que eles precisam passar. O Senhor diz: eu estarei com vocês, eu vou caminhar lado a lado. E a importância de vivenciar esse processo não é que você vai ficar feliz porque você perdeu algo, ou que. Não, é porque dentro daquele processo, Jó disse o quê? Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. E olha que ele era um homem que temia a Deus. Ele era um sacerdote da sua casa, ele oferecia sacrifícios. E aí, o que ele disse? Mas agora eu te conheço de andar com o Senhor. E andar com o Senhor é a melhor das experiências. É a melhor. Os nossos filhos são do Senhor. O nosso esposo é do Senhor. Aquilo que nós recebemos materialmente veio do Senhor. Se ele quiser tomar tudo para si, ele vai tomar. Jó disse: eu não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. Mas o que vai me fazer valer? Eu estou conhecendo Deus de andar com ele. E a mulher de Jó estava ali, do lado dele. Do lado dele. E eu acho, assim, viu, Aline? Eu vendo essa frase da mulher de Jó, tá certo, ela tá mergulhada em desespero, em desalento, ela tá desorientada, ela tá ali numa expectativa do que a gente, numa expectativa não, numa tentativa de resolver um problema, que é um tema muito atual, que nós estamos falando muito, principalmente nesse Setembro Amarelo. Ela não estava querendo acabar com o marido, ela queria acabar com a dor daquela situação. Ela estava querendo que a dor cessasse, ela não estava suportando. Mas aí eu quero deixar para a gente lembrar que a palavra do Senhor diz que Ele não nos dará provações maiores do que as que a gente pode suportar. Nunca o Senhor fará isso conosco. Tá difícil? Resista mais um pouquinho. Resista mais um pouquinho. Fique mais um pouquinho. Segura mais um pouquinho. Dorme mais um pouquinho. Descansa mais um pouquinho. Chora mais um pouquinho. Mas não desista. Não desista. Busque ajuda. Busque recarregar a sua energia em Deus. Busque a fé. Mas não desista. Porque a desistência finaliza o processo. E o processo é o que nos leva à perfeição do caráter. Os caráteres estavam sendo moldados ali. Jó talvez tivesse que passar por aquela situação, nunca por merecimento, porque a palavra diz que ele era tudo certinho. Não era por merecimento, mas era um processo. Ele teve a sua experiência real daquilo que ele sempre declarou em Deus. Então ele foi viver isso e quem estava do lado? A mulher, a esposa. E eu até disse, conversando com a minha irmã, eu falei, o Senhor Deus disse a Satanás, pegue tudo, toque em tudo, mas não toque na sua vida. Por que a mulher não foi? Porque a mulher fazia parte dessa vida dele, né? Como a gente está falando desde o início, era uma só carne, era um só pensamento, uma só forma de viver, uma mesma experiência, um mesmo temor a Deus, né? Se o marido levantava de madrugada para oferecer holocaustos, a mulher estava junto. Quem que vocês acham que ajudava a preparar todas as coisas? Quem é que direcionava os servos? Era a esposa. Né? Se estava todo mundo ali, o Jó falando com os filhos, a mulher estava do lado.
estava ajudando, estava cuidando, não porque era necessário que ela trabalhasse, mas com certeza porque era o maior prazer da sua vida, ver o esposo abençoado, ver os filhos abençoados, ver as filhas abençoadas, e aquilo era um prazer. Quando o inimigo tenta roubar aquilo que nos dá mais alegria, ele esquece que a nossa alegria está no Senhor Jesus. A nossa alegria está em Deus. Amém? Fala mais um pouquinho. Eu acho que para mim foi uma das histórias que mais me ensinou, né? Me identifiquei com ela, porque por vezes e vezes, no momento de desespero, a gente entrega tudo. Não porque a gente quer desistir da vida, a gente quer desistir do que está causando a dor na nossa vida. A gente quer desistir. E às vezes a gente acredita que parando de lutar, as guerras não vão causar mais dor na gente. As lutas ao nosso redor não vão nos causar mais dor. Até um equívoco dos nossos pensamentos. Por quê? Porque independente se você continuar ou não, as lutas virão. Só que quando a gente escolhe andar com Jesus, quando a gente diz, olha Deus, tu tá certo, o caminho que eu tenho que seguir é esse aqui, a gente caminha com o Pai. E o Pai, quando vê a gente tropeçando, ele levanta. O Pai, quando vê a gente ralando o joelho, porque a gente soltou um pouquinho da mão dele e quis correr, ele levanta a gente. Ele fala, se põe de pé no caminho de volta. Né? E essa mulher, ela me ensinou muito, muito, muito. Essa mulher, ela resistiu tudo que passou, tudo que viveu, para hoje ser lição para nós mulheres. E uma coisa também que eu vou dizer, não desista, porque você pode ser como uma mulher de Jó lá no futuro, espelho para alguém, espelho para dizer, olha, você lembra de, vamos dizer aqui, ó, a Márcia, olha, você lembra da Márcia? Menina, ela passou tanta coisa, mas eu ouvi ela cantar, eu ouvi ela orar, eu ouvi ela glorificar, eu ouvi ela dizer, meu Deus do céu, pode estar tudo acabando, Senhor. Eu ouvi ela glorificar o nome do Senhor. Provavelmente, Márcia agora está lá, ó, do lado do Pai glorificando. Então, ela está sendo espelho. Então, seja espelho na vida de outras mulheres. Ajude outras mulheres. Seja a mão que levanta. Não deixa o capítulo da vida de outra mulher te trazer um julgamento ruim sobre ela também. Assim como eu tive julgamento sobre a vida dela, sobre a vida da mulher de Jó. Como eu falei para vocês, quantas vezes eu cantei o louvor dizendo, como fala essa louca? Essa louca perdeu os parafusos. Até entender toda a história. Seja a mulher que vai levantar. Seja a mulher que vai auxiliar. Seja a mulher que vai dizer, Aline, casamento é difícil. Minha irmã, viu, gente? Ela é minha auxiliadora. Mas, Aline, o Senhor é perfeito. A perfeição vem do Pai. Ai, gente, é glorioso demais. É glorioso você poder olhar a Bíblia e ler uma passagem que você leu tantas vezes você ouviu pregações e o Senhor te mostrar coisas novas, como a gente está ouvindo hoje sobre essa mulher espetacular, tão normal e tão espetacular. Eu quero agradecer ao Senhor e deixar uma passagem no final de tudo isso, né? Fica em Efésios. Vou abrir aqui, gente. Efésios 6,13 diz assim: revesti-vos da armadura de Deus. Para quê? Eu vou falar com minhas palavras, tá, meninas? Para que a gente resista o dia mal.
A caminhada daquela mulher com o esposo, como o André falou, ele era sacerdote da casa, então ele era um homem do Senhor que passava, toda a palavra do Senhor era dita aos filhos e à esposa, ele ensinava aos filhos e à esposa. Isso foi fundamental para que eles resistissem no dia mau. Resista ao dia mal, mas a gente consegue resistir quando a gente tem a força do Senhor em nossas vidas. Quando a gente tem a armadura do Pai. Quando a gente fala assim, eu não estou podendo, não estou com forças, mas a palavra do Senhor vem como refrigério. O Espírito Santo vem, fala, olha, você está vendo essa passagem aqui? Você está vendo essa passagem? Eu falando comigo, tá, gente? Está vendo essa passagem aqui em Jó? Analise esses 2 versículos e você vai ver que é tão comum as coisas que você passa e são passageiras. A palavra do Senhor é nossa armadura. Amém? Amém, minha irmã. Amém, amém. Antes da gente encerrar, nós vamos estar orando daqui a pouquinho. Quero ler para vocês algo aqui. É um poema, como se fosse um poema. Tentei deixar poética a vida da mulher, da Cites, e eu escrevi assim: lírios enfeitavam minha mesa, flores de lótus perfumavam minha sala, sorrisos, músicas e conversas, abraços, afetos e alegrias findavam-se em joelhos prostrados e sacrifícios entregues em agradecimento e adoração. A saúde, a paz, a prosperidade, a sabedoria e a fertilidade eram nossos hóspedes todos os dias. Mesa farta, aprisco lotado, tecidos finos, perfumes encorpados. Tudo o que se via, enfim, nos definia. Éramos abençoados. Mas um vento forte soprou, trazendo notícias que nos rasgaram. Não nos restava mais nada. Onde estavam os sorrisos, permaneceu os que pranteavam. A tragédia, a perda, a dor e o luto quis roubar de nós a confiança. Como uma árvore que do chão foi arrancada, mas que com suas raízes ao solo se lança, gera novas sombras e novos frutos, nos lembrando que de nós ninguém tira a esperança. E aí eu termino com Salmo 33, verso 20 a 22, que nos diz assim, se você quiser abrir aí, Salmo 33, verso 20 a 22, finaliza esse poema dizendo assim: a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Louvado é o nosso Deus. Ela voltando. Amém. Okay. Glórias ao nosso Senhor. Voltou. Amada, minha irmã, quero te agradecer do fundo do coração pela sua disposição com o Senhor, primeiramente, depois comigo, de participar comigo dessa live, desse momento. Foi incrível. A gente precisa repetir mais vezes, mana. A gente precisa repetir isso mais vezes, viu? Já fica certo aí, viu? Vamos repetir de. Ó, e a cunhada estava pedindo para você cantar, tá? Então, assim, na próxima, você vai separar o playback. Não, melhor. O maridão toca enquanto você canta. A gente faz aí um negócio bem legal, tá bom? A gente vai ouvir, minha irmã canta belíssimo, minha gente. É uma bênção do Senhor. Aí o esposo é tocador, sabe? É instrumentista, é um adorador do Senhor. E assim, que o Senhor seja sempre a nossa esperança, mano. Aí, Ele estando conosco, nós vamos
conseguir chegar até o fim, como chegou Cites, como chegou a mulher de Jó. E eu quero agradecer também a todas as irmãs e irmãos que estão aqui. Márcia, Deus abençoe. Vocês são bênção para as nossas vidas. Ô, Marcinha, Deus abençoe você, viu? Que o Senhor também esteja com você. Todas as irmãs que entraram aqui com a gente, viu? Desde o início. Eu não vou puxar o nome de todo mundo, não, mas teve bastante irmã. Olha, Gleice, tá ansiosa para ver ela cantando. Eu também, Gleice, na próxima ela vai cantar. É que hoje não vai dar tempo, mas na próxima ela vai entrar só para adorar. E aí nós vamos ouvi-la cantando. E daqui a pouco vem a Prole atrás, porque a Alice também já gosta de música. Eu quero Uma benção do Senhor. também, todas as meninas, agradecer, né? As meninas aqui de Sumaré também entraram, as meninas daí, todas as irmãs, obrigada por essas orações de todas vocês sobre as nossas vidas também. E agradeço. E eu queria só finalizar com uma frase que quando a minha irmã me convidou para fazer isso, gente, eu morro de vergonha, eu tô suando horrores. E eu falei assim, Déia, eu não consigo, né? Justamente essa semana eu tinha passado por algumas situações, eu falei, eu não consigo, eu não tô pronta. Só que para fazer a vontade do Senhor, a gente não pode esperar estar pronta. A gente tem que fazer para receber dos céus, porque muitas das vezes a gente retém aquilo que tem que ser entregue para as nossas vidas, porque deixamos de fazer. Seja um louvor, seja um abraço, seja a palavra. Entrega aquilo que o Senhor tem mandado você entregar. Faça aquilo que o Senhor tem pedido para você fazer. Que você vai ver que até em momentos tão difíceis, você vai passar por tudo aquilo cantando e adorando e louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus.